Olá, gente, bom dia! Bom dia, povo valente. Excelente sexta-feira. Como algumas pessoas falam, enfim, chegou. Mas eu sempre gostei de comemorar a segunda-feira. Isso eu já até comentei aqui com vocês, né? Eu faço, oba, segundou! Porque eu trabalho em coisas que eu amo, né? E isso tem tudo a ver com saúde também, que é o tema de hoje. Vamos chegando, quem for chegando, vai dando aí um oi, um bom dia, colocando o unicórnio valente aqui no chat, né? Diz de onde você é, vamos começar a interagir, para eu saber que vocês estão aí. E eu queria também que vocês comentassem. Vocês estão aproveitando esse conteúdo incrível que tem sido entregue aqui na TV? Gente, eu fico pensando às vezes, é uma oportunidade de ouro e que muitas pessoas não têm curtido isso, né? Crescido com isso. Que vejam, são pessoas com formações muito diferentes, entregando um conteúdo aqui grandioso. Alguns com trabalhos energéticos, outros com um trabalho mais ligado a um processo terapêutico. Tem muita coisa grandiosa aqui. E tudo isso é importante. Tudo isso. Porque nós somos um ser, né, único e que todas essas facetas vão contribuir para melhorar a nossa saúde e melhorar a nossa vida, né? Também depois eu quero saber quem aqui aproveitou da live do mês passado. A live não, a imersão. A imersão do mês passado. Ela foi aberta para todos. Foi um sábado e domingo inteiro com conteúdo grandioso também. Espero que você tenha curtido e aproveitado. E agora eu quero começar aqui com uma perguntinha autorreflexiva. Gente, onde é que começa, afinal de contas, a nossa saúde? Aonde começa? O que vocês acham? Começa na nossa alimentação? Começa no dormir bem? Começa na história familiar? Começa no nosso modelo mental? Onde começa, afinal, a nossa saúde? Vocês viram que só aqui eu já trouxe pilares que são todos muito importantes para que a gente tenha muita saúde. Para que nós consigamos sair das armadilhas de algumas doenças que estão por aqui no planeta. E que a gente, por querer fazer parte dessa humanidade, acredita que tem que ter e adoece. Então, vejam, aqui na TV, como temos pessoas que trazem vários conteúdos, como eu comentei, a gente começa a pegar um pouco de cada um desses pilares. Bom dia, abençoada Regina. Bom dia, meu amor. Eu estava aqui fazendo uma reflexão de, afinal de contas, onde começa a nossa saúde? Ela começa no nosso pensamento, ela começa nas raízes da nossa família, ela começa na nossa alimentação. Gente, aonde começa? E, na verdade, isso que eu comentei e outras coisas fazem os pilares dessa estrutura que a gente pode chamar de saúde, né? E quais os segredos das pessoas que não adoecem? Pessoas que não adoecem, caramba, pessoas que não adoecem. Qual o segredo disso?
elas escondem alguma coisa de nós? Tam, 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 tam. Eu andei pesquisando muito sobre isso, por isso que eu quis trazer para vocês aqui essa consciência, né? Dessas pessoas que não adoecem, tipo, onde estão, quem são, onde se escondem, que comem, né? Pois é, vamos pensar nisso. E como ter uma vida saudável. É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje aqui. Todos nós podemos nos beneficiar, gente, com esse conhecimento incrível que está disponível no mundo. Mas nós precisamos nos aprofundar nesse conhecimento de forma consciente. Caso contrário, eu vou consumir muita informação, mas uma informação que vai contaminar o meu modelo mental. E vai fazer, sim, com que eu fique mais doente. Quando a gente não se alinha às histórias, às crenças populares, quando nós não nos alinhamos com isso, nós tendemos a ter muito mais saúde. Olha que interessante, as pessoas falam assim, não, meu filho só teve as doenças normais da infância. Cara, o que é normal? Ser doente ou ser saudável? Ser estressado hoje em dia, ser estressado virou normal, não é, gente? Conta aí para mim. Ser estressado virou normal. Mas virou normal numa medida estatística, onde X% da população anda estressada, então virou normal ser estressado, enquanto normal é não viver estressado. Mas a gente se alinha às estatísticas. É muito interessante. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu usei DIU. E os médicos costumam dizer, né, que quando você põe DIU, você tem um aumento do fluxo menstrual, você tem mais cólica, e nananana. Gente, eu nunca senti nada, nem com DIU. Eu não tenho TPM, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho nada disso. Mesmo usando, inclusive, o DIU com relação à dor, né? Eu cheguei a ligar para minha médica. Na época, eu liguei e falei assim, mas olha só, Raquel, você disse que as pessoas costumam sentir mais dor, né? Eu não estou sentindo nada, será que esse negócio está no lugar certo? Eu fiquei tão desesperada. Eu falei, gente, esse negócio não ficou no lugar certo, por isso que não está doendo. Graças a Deus que a minha vontade de não ter dor era maior. Então, nem com esse pensamento me contaminei, né? Então, tem, sim, muita coisa da nossa saúde associado às nossas emoções, ao nosso modelo mental. Mas não é só isso, tá? E eu vou trazer também aqui um pouquinho disso para vocês. Olhando para minha história de vida, gente, eu percebi muito cedo que seria muito oportuno eu olhar para essa questão da saúde na minha vida. Os fantasmas de doenças como diabetes, Parkinson, câncer, problemas cardíacos, esses fantasmas passeavam pela minha família. Meu pai e minha mãe, ambos tiveram câncer quando eu tinha 8 anos de idade. Então, existe uma fala muito forte de que câncer tem um componente hereditário, principalmente dependendo do tipo, né? E aí, eu olhava para aquilo, juro, eu ficava apavorada. Totalmente apavorada. Quando eu nasci com tanto problema respiratório que eu mudei de cor, gente, porque eu não respirava. Acharam que era, acho que chama icterícia de recém-nascido, mas não, eu não respirava. E aí eu comecei a mudar de cor.
o quanto eu não queria viver, o quanto eu não queria vir para esse mundo. Ali eu já comecei a querer me afastar, né? E aí a gente pode voltar para a pergunta: onde começa a sua saúde? Ou onde começa a sua doença? Que doenças estão presentes na sua família e que seria muito oportuno você destruir e descriar todos esses padrões? Hoje eu não tenho mais receio sobre essas doenças que eu comentei, porque eu tenho uma certeza dentro de mim que eu já liberei. Eu não me alinhei a tudo isso. Mas primeiro eu fui para a consciência disso. Muito, então, da nossa saúde está ligado à nossa crença, sim. Mas também, gente, quando eu fui pesquisar isso, o segredo das pessoas que nunca adoecem, que existe um livro sobre isso, que é um dos livros aqui que eu tanto estudei, né? Porque no meu papel como terapeuta, eu atendi muitas pessoas com doença. E essa questão da doença gritou na minha vida por conta do meu histórico familiar. Uma avó com diabetes, uma avó com Parkinson, os pais com câncer, o avô com problema cardíaco, o pai com problema cardíaco. Então eu olhava aquilo e esse interesse em entender mais sobre isso gritou na minha vida. Por isso que eu pesquisei tanta coisa sobre. E acabei até caindo nesse conteúdo, né, desse livro das pessoas que não adoecem. E eu vou compartilhar aqui um pouquinho dessas coisas que eu descobri com vocês sobre esse tema. Não sei se vocês sabem, gente, mas os pesquisadores desse tema, longevidade, saúde, eles identificaram que no planeta existem o que eles chamam de 5 áreas azuis. As áreas azuis são as áreas onde existe maior concentração de pessoas mais longevas e saudáveis. Nós não estamos aqui numa delas, tá? Infelizmente. Mas essas áreas, vou contar para vocês onde estão. Ó, uma delas fica na Califórnia, num lugar chamado Loma Linda. Outra ficava na Costa Rica, num lugar chamado Nicoya. Uma outra, Barbadia, em Sardenha. Uma outra em Cária, na Grécia. E a última, não podia deixar de ser, Okinawa, no Japão. E Okinawa é o berço do Ikigai. Ikigai, tem um vídeo lá no meu YouTube pessoal que eu explico sobre Ikigai, faço o exercício do Ikigai, né? Então, vejam, essas áreas são áreas que as pessoas são mais longevas e saudáveis. Que não adianta viver até os 100 anos prostrado numa cama, né? Por favor. Então, o importante é conciliar as duas abordagens, né? Viver muito e lúcido, saudável. Então, é muito interessante que eles começaram a pesquisar o que essas áreas faziam, o que essas pessoas... chama justamente os segredos das pessoas que nunca ficam doentes, Cibele. É bem legal. Ele não traz apenas essa visão do pensamento, ele foi pesquisar e trazer para a gente essa visão de todos os pilares, porque cada um desses lugares tem práticas diferentes. Mas as práticas, em geral, estão sempre relacionadas a uma boa atividade física, mas não é atividade física extenuante. É manter a máquina funcionando, uma boa atividade física. A alimentação, manter uma alimentação saudável, pouco calórica, bem nutreica. Então, eles falam, todos eles trazem essa visão da alimentação. Trazem também, cada um ao seu jeito, o apoio emocional, os relacionamentos familiares, de amizades, que esse apoio emocional fortalece
a nossa saúde. Em Okinawa, eles falam tanto do Ikigai, né? Mas isso também acontece em alguns outros locais, não com esse nome, mas as pessoas que conseguiram encontrar um propósito na vida. E esse propósito movimenta todas as ações. Eu fico muito triste, sinceramente, com a expressão do sextou, mesmo sabendo que é uma brincadeira, como eu comentei aqui no início, porque isso mostra que a pessoa está tão desgostosa do trabalho que ela vive em função do fim de semana. Olha que brincadeira terrível, porque ela tem um cunho emocional muito grande. Na hora que a gente começa a fortalecer esse grupo do sextor, eu estou fortalecendo essa egrégora das pessoas que, cara, eu trabalho só porque eu preciso ganhar dinheiro, porque meu trabalho é horrível. Ai, que bom, um fim de semana. Ai, que beleza, as férias. Você não está vivendo a sua vida. E isso vai te trazer doenças. Eu me lembro que teve um período que eu trabalhei numa grande empresa, e foi o período mais infeliz da minha vida. Eu ganhava muito, muito, muito bem, e o dinheiro não rendia para nada. Porque, em primeiro lugar, eu tinha que me compensar o tempo inteiro pelo tormento. Então, eu acabava gastando mais do que eu precisava gastar. Primeiro ponto. E eu trabalhava tão triste, coração tão apertado, que eu comecei a ficar doente. Eu me lembro que eu falava assim, gente, nem eu mais me aguento de tão mal que eu tô. Porque a gente começa nessa coisa da reclamação, blá, blá, blá. Isso eu tenho uns 25 anos. Então você começa na reclamação, em vibrar essa energia e lembra, né? Reclamar. É clamar para que algo aconteça de novo. Então eu fiquei tão imersa nisso, eu trabalhei lá 2 anos. E aí eu falei, não, eu vou pedir demissão, não importa se eu tenho outro emprego agora ou não, eu vou sair. E depois que eu saí de lá, minha vida realmente deu um super salto. E a minha saúde melhorou. O meu dinheiro, apesar de eu ter começado a ganhar menos no emprego seguinte, o meu dinheiro rendia mais. Então, quando eu vejo o sextou, eu falo, uau, como é triste essas pessoas não se conectarem com a sua missão de vida, com o seu propósito. E tem gente que trabalha 30 anos nessa condição, ou mais, né, gente? E é claro que vai fazer o quê? Doença, doença, doença. É isso que a gente vai construir. Então, precisamos estar atentos a tudo isso. A sair da inconsciência, perceber o nosso corpo. Quantos de nós batemos em algum lugar e nem vemos isso na hora? Vamos ver depois que tem um roxo aqui, tá doendo ali. Aí você fala, onde eu bati? Tamanha ausência. A gente não percebe isso. Então é muito importante, né? E vejam, eu não quero que vocês tenham uma visão, tô mudando minha posiçãozinha aqui. Eu não quero que vocês tenham uma visão que é apenas algo mágico. Sim, as pessoas que jamais adoecem, elas usam várias coisas, várias ferramentas. Pensar, ter apoio, uma alimentação, atividade física, tudo isso. E é lógico que para isso você precisa de um suporte especializado em várias coisas, ou ser uma pessoa extremamente curiosa e que vai pesquisar, aprofundar tudo isso, né?
Aqui eu vou trazer um pouco mais de consciência para esse lado emocional, espiritual, as nossas crenças, mas vejam, tem muito mais em torno, tá? Fica atento. Porque a pessoa pode pensar maravilhosamente bem, positivo, isso e aquilo, não ter, mas comer que nem uma desavorada, só comer coisa que faz mal. O corpo, ele, até um certo ponto, ele dá conta. Por pior que você coma, né? Mas ele não vai conseguir fazer mágica. Para uma plantinha crescer, você precisa plantar aquela semente numa terra fértil e cuidar dela. Então, esse é o nosso corpinho. Se nós não cuidamos dele, ele não vai dar bons frutos. Nem adianta pensar. E vejam, essa semana eu estava assistindo um congresso de saúde e um lindo, um médico cardiologista super especializado, ele falando que ele se rendeu à visão que nós somos mais do que só nosso corpo. Vários experimentos sendo feitos pelo mundo. Alguns a gente já escutou falar, né? Sobre o efeito da oração. Eles fizeram aquele grupo de controle. Alguns pacientes receberam oração e outros não. E que os que receberam oração tiveram um desenvolvimento, uma recuperação melhor do quadro, percentualmente falando, né? Você tem hoje muitas pesquisas que falam que essa energia, que a espiritualidade, que a nossa mente, o placebo, quem ama livro, quem não viu ainda, super recomendo. Você é o Placebo, do Joe Dispenza. Ele é maravilhoso, esse livro. E sim, muitas vezes a questão pode ser classificada como um placebo. Mas, gente, o que mais é o placebo se não é uma coisa incrível de que nós temos o poder de curar o nosso corpício? Isso é uma maravilha? Então, que bom que seja. E aqui nesse livro, ele começa a explorar isso. É maravilhoso. Tá? Uma coisa também... essa foi forte, que eu percebi. Em muitos atendimentos. E até na minha própria vida. O que eu percebi é que algumas pessoas, quando encarnam nesse corpício, quando a gente encarna, nós temos uma, eu vou chamar de separação, tá? Uma separação da energia do todo, porque nós estamos vindo para esse corpo mais denso. Então, a nossa alminha vem habitar esse corpo mais denso. E por estar nesse corpo mais denso, ela percebe uma separação do todo, do Criador. E no momento do parto, e aí isso eu estudei por conta do Renascimento, no momento do parto, quem simboliza o Criador é a mãe. Na hora que a gente nasce, cortam o cordão umbilical. E neste momento tudo cessa. Meu contato naquele momento com a mãe, tudo é interrompido abruptamente. E aí, essa situação reforça o que a nossa alminha sentiu. A alminha veio para cá, para um corpo mais denso, e para movimentar esse corpo, para se adequar a esse corpo, percebe a separação do todo. E na hora que cortam o cordão umbilical, nós nos percebemos separados da fonte criadora do plano material. E aí, o que eu acabei trabalhando muitas vezes foram pessoas que desenvolviam doenças seríssimas, porque no fundo, no fundo, no fundo do inconsciente, ela queria se livrar do corpo físico. Vejam o que é isso?
Porque para ela, o corpo físico a separava do Criador. Fazia com que ela ficasse debilitada, mais pesada, com pouca autonomia. Então, essas pessoas começaram a desenvolver muitos problemas de saúde para acabar com o corpo físico. A minha mãe teve o câncer com 8 anos, quando eu tinha 8 anos. Ela viveu 30 e ela não morreu do câncer. 30 anos depois, né, quando ela veio a falecer, ela faleceu quando ela começou a falar assim, ó, minha missão agora aqui no planeta está cumprida, vocês já estão grandes, não tem mais nada para fazer aqui. Agora minha missão é espiritual, minha missão está do outro lado. Ela simplesmente desenvolveu um problema cardíaco galopante num período que os médicos diziam assim, impossível que ela tenha desenvolvido isso, porque ano passado ela fez check-up, ela não tinha nada. Ela desenvolveu um problema galopante, fez a cirurgia pegou uma bactéria e morreu por infecção generalizada. Então, a mãe fala isso, né? Gente, a pessoa está decretando que ela não tem mais nada para fazer aqui. Nessa época, eu confesso a vocês, eu quase engravidei para dar um neto para ela ter que fazer alguma coisa, sabe? Isso na época passou pela minha cabeça, eu tinha 38 anos. Eu falei, gente, eu vou ter um filho que eu vou dizer para ela, mãe, eu trabalho muito, eu preciso de você, por favor, me ajuda. Eu ia criar um drama para ela se sentir útil e mudar essa programação. Mas eu acabei fazendo escolhas diferentes, né? E não fiz isso, né? Eu não tenho filhos. E ela, gente, foi assim, galopante no caso dela. Ela tinha muita força nessa coisa do pensamento. Ela foi um grande exemplo para mim. Porque quando ela descobriu o câncer e os médicos deram para ela 6 meses de vida, ela não fez rádio, ela não fez químio. Ela saiu do hospital, e isso me lembrou muito a história da Louise Hay, que eu vou comentar aqui com vocês também. Ela saiu do hospital. Como meu pai faleceu naquele momento, e o grande tormento da nossa vida era o meu pai, pelo jeito dele, violento e tudo mais. Então, meu pai faleceu, ela começou a ter paz. Aí ela começou a conseguir dormir uma noite, a ter mais qualidade de vida, vamos chamar assim. Aí ela mudou a alimentação dela nessa época. Nessa época, a alimentação que ela passou a usar era o que chamava de macrobiótica, que era uma alimentação diferente, coisa e tal. Então, ela foi para macrobiótica e ela dizia o tempo todo: eu não tenho tempo para morrer porque eu tenho 2 filhos para criar. Os médicos se enganaram. Eu não tenho tempo para morrer. E ela tinha um câncer no sistema linfático. E realmente, ela viveu 30 anos e morreu de outra coisa. E ela não passou esses 30 anos numa cama, nananã, sendo internada, não. Vivendo a vida. Trabalhando, cuidando da gente. Então, essa força que ela mostrou, né, me inspirou demais e começou a me fazer pensar como isso acontecia. E ela me presenteou com livros quando eu tinha lá uns 16 anos, por aí. Ela me presenteou com livros do Muff, Joseph Muff. Na época, ela me deu 2 livros de O Sebo, aquele livro bem velhinho, do Joseph Muff. Então, eu muito nova comecei a ler sobre essas coisas, né? E vendo o exemplo dela em casa. Então, me conectei muito com isso, gente. Por isso que eu... E ali... Olha, eu me lembrei agora que se eu não tivesse cuidado de mim, eu teria ido pelo mesmo caminho, gente. Por isso que é importante abrir os olhos, expandir a consciência e realmente se perceber.
Me lembrei de uma redação que eu fiz na escola, quando eu tinha uns 14, 15 anos por aí. Pediram uma redação de tema livre. E eu escolhi escrever sobre liberdade. A liberdade e as prisões da vida, uma coisa assim. E eu me lembro que parte da minha redação ficou linda, ficou filosófica, mas, pelo amor de Deus, parte da minha redação dizia que as prisões começavam no nosso corpo, que o meu corpo era a minha primeira prisão. Prisão do quê? O que estava aprisionado? Que relação era essa que eu tinha com o meu corpo? Desde criança, eu tive problema respiratório. E a gente sabe que respirar tem a ver com essa plenitude da vida. Você sobrevive ou você vive? Quando a gente sobrevive, a gente respira aquela respiraçãozinha bem só para se manter vivo. E eu, quando fui para o Renascimento, que trabalha muito a respiração, né? Quando eu fui para o Renascimento, é que eu descobri, caramba, isso é que é respirar. E todas as minhas ites, gente, desapareceram quando eu comecei a me trabalhar. Quando eu liberei a minha raiva de tudo que eu já tinha vivido na vida. Quando eu perdoei todas essas pessoas. Quando eu passei a me amar profundamente. Não importa o tamanho do meu nariz, não importa que meu cabelo não estava na moda, não importava nada disso. Eu passei a amar a Vânia. E quando simplesmente a bronquite sumiu, a sinusite sumiu, todo e qualquer mal-estar, não, eu só assim, peguei uma super gripe. Ok. Aí você tem, né? Fica meio constipado, coisa e tal. Mas daquela maneira que eu tinha, que era emocional, mas que a gente não sabe o que é, né? Sumiu tudo. E foi uma faxina interna linda. E, claro, associado a algumas outras coisas, como eu tenho uma alimentação boa, eu gosto de uma bebida alcoólica, mas bebo pouco, e das bebidas que eu gosto, eu não é assim, nem cerveja, eu gosto de um vinho, bebo pouco. Não gosto de comida muito gordurosa, é da minha natureza. Eu não gosto de refrigerante. Então, juntou, né? A liberação emocional, soltar tudo isso. O processo de perdão foi o mais lindo, tão lindo, gente, que quando eu comecei a entrar aqui no digital, a primeira coisa que eu comecei a desenvolver foi um programa de perdão que eu criei, chama Liberdade Profunda, botei no Hotmart, por quê? Porque ali está a jornada de você liberar tudo isso. Passa pela raiva, depois libera com perdão. Eu vivi experiências de perdão com meu pai, nessa ocasião, quando eu estava me trabalhando, que foi tão linda, tão linda. Vou contar para vocês o sonho que eu tive com ele, nessa época que eu estava fazendo esse trabalho. Eu sonhei com o meu pai, numa mesa de hospital, morto, e um médico estava fazendo a autópsia dele. E eu estava na sala, como uma criança, eu estava lá encostadinha num cantinho da sala, toda encolhidinha, vendo a cena. E num determinado momento, o médico abriu o peito do meu pai e tirou o coração do meu pai. Olha que sonho, né? Tirou o coração do meu pai. Mas quando o médico tirou o coração do meu pai, ele começou a pulsar de novo. E aí meu pai abriu os olhos, olhou para mim e esticou a mão para o meu lado.
E aí eu estiquei a mão para o lado dele, a gente não se tocava, porque eu estava longe. Eu estiquei a mão para o lado dele e ele começou a falar umas coisas. E aquilo no meu sonho foi me enchendo de paz. E aquele coração dele vivo. E naquele momento, uma das coisas que eu estava trabalhando era a questão do perdão, né? Estava começando a trabalhar o perdão. E que leveza depois eu tive. Porque ele, sim, ele foi uma figura muito difícil. Foi. Mas talvez naquela existência da nossa família, talvez ele tenha escolhido o papel mais difícil para fazer. Se todos nós escolhemos viver aquela experiência, ele se ofereceu para fazer o papel mais difícil, que é o papel do vilão, né? Os atores falam muito disso, que eles ficam loucos de felicidade quando pegam o papel de vilão, que é mais difícil fazer. O bonzinho, é mole, né? Então, meu pai se ofereceu para esse papel. E eu consegui olhar para tudo isso e liberar. E o quanto dali, com aquela liberação, o quanto eu liberei das possíveis doenças que eu estava desenvolvendo no meu corpo. Extravasei a raiva, liberei o perdão, começou a fluir um novo ciclo na minha vida. Eu não mimetizei mais, né, como a gente usa essa expressão, eu não copiei mais os padrões da família. E sempre ficar atento. Orar e vigiar, sempre ficar atento. Há 3 anos atrás eu tive uma bursite, uma tendinite, fiz fisioterapia, não melhorou em nada. E na época eu estava fazendo um curso de vidas passadas e constelação. E fui ser cobaia no curso, gente. E na cobaia, eu fui para uma situação, era muito velhinha, estava toda amarrada, toda acorrentada, blá, blá, blá. Fizeram, né? Me conduziram até o momento da passagem. Morri na outra vida. Nesta, eu continuei no curso, evidente. E comecei, na parte da tarde, a ter muita febre. Aí fui embora, que eu falei, gente, não estou me sentindo bem, estou com muita febre, febre. Fui para casa, tomei um remedinho para febre, deitei e dormi. No dia seguinte, eu que não levantava meu braço não passava daqui, os braços. No dia seguinte, meus braços estavam soltos. O que daquela vida estava me trazendo uma limitação nessa? Por isso, gente, é tão grandioso esse trabalho que a gente está oferecendo aqui para vocês. Porque cada pessoa do grupo, eu estudei vidas passadas, trabalho com vidas passadas, mas nós temos uma pessoa no grupo que fala muito sobre isso. Tem os padrões familiares, nós temos pessoas no grupo que falam sobre isso. Então, quando eu vou para a consciência, eu começo a perceber, afinal de contas, o que meu corpo precisa para ser saudável. É de uma energia? É de uma mudança alimentar, porque eu preciso adubar essa terrinha? É liberar histórias familiares? É liberar histórias de vidas passadas? O que você precisa? É na consciência para você fazer escolhas. E ter coragem, como eu falo. Ter ousadia. Ousadia para experimentar, gente. Essa semana eu fiz a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de uma empresa. Chama-se CIPAT, né? Para quem é do corporativo, reconhece esse nome. E eles me pediram, né? 4 atividades para horários diferentes, podia repetir. E eu ofereci, eu falei, quer saber? Eu vou oferecer meditação e atendimento com desprogramação neurobiológica. Bom dia, Si. E atendimento com desprogramação neurobiológica. Numa empresa, gente. Então, eu tive que ter ousadia, coragem para ofertar isso. E olha, as turmas mais cheias durante a CIPAT, que termina hoje a CIPAT, mas a minha participação terminou essa madrugada. Eu fiz hoje a palestra, o atendimento com DNB,
Eu fiz de 1 às 2 da madrugada. Então, porque eles trabalham 24 horas, eu fiz esse atendimento. Pessoas, gente, foi lindo, pessoas que não trabalhavam no horário da madrugada, entraram de casa no atendimento, porque eles queriam aproveitar aquilo. E eu estou falando de pessoas que trabalham no mundo corporativo. Então, aí eu brincava, eu falei, gente, esse atendimento aqui é para os ousados, porque querem experimentar algo diferente. Então, sim, você precisa ter essa consciência corporal, cuidar de vários pilares para você ter a saúde e ter coragem de testar coisas diferentes. Eu, como psicóloga, quando me falaram que respirar cura, eu ri, né? Tá de palhaçada. Estudei 5 anos e agora você vem me dizer que respirar cura? Ah, que eu sou dessas. Eu experimento. E experimento acreditando que vai funcionar. Vou lá. E realmente, como eu comentei com vocês, minha vida mudou. Eu já tomei água do mar, gente. Existe um laboratório espanhol que tem um programa de saúde com produtos ligados à água do mar. Eles partem da premissa que toda a vida começou no mar, e aí nós temos fluidos corporais que são muito parecidos. Bom, eu falei, vou comprar uma caixa para experimentar. Eu tomei água do mar. Não é água da praia, tá? Não foi um caldo, não foi na praia. É de uma determinada área, a tantos de profundidade. Tem lá todo um padrão, né? Mas essa coragem de você experimentar livros diferentes, técnicas diferentes, e ouvir seu corpo. Ter essa consciência de ouvir o seu corpo. Se algo não está funcionando, se você não está bem, o que vai te ajudar? Bom dia! Então, o que vai te ajudar? Agora, se eu resisto, se eu nego algumas coisas, vai ter mais dificuldade. Eu tinha, gente, confesso, eu tinha uma implicância com o Osho. Simone já sabe essa história. Eu tinha uma implicância com o Osho tão grande que eu falava, não, porque ele era um guru irreverente, aquelas coisas todas. Eu falava, não quero não. E quando eu fui fazer minha formação no Renascimento, eu procurei muito, porque eu queria fazer uma formação dentro do método do Leonardo, e nada de Osho. Mas quando eu cheguei no local do evento, todos eles lá eram, que chamam sannyasi, né, de Osho, tinha todo mundo com a japamala, com a foto de Osho. No salão tinha uma foto grande de Osho. Aí eu falei, bom dia! Aí no salão tinha uma foto de Osho. E eu olhei e falei, meu Deus, caí no ninho. E eu que não queria, eu não queria nada de Osho, caí no ninho. E eu comentei isso, né? Na abertura, eu falei, ai, gente, olha só, tá. Aí comentei. Aí todo mundo morreu de rir, aí eles falaram, fica tranquila, porque nós usamos a metodologia do Leonardo. Uma meditação ou outra que a gente coloca uma meditação ativa do Osho para dar uma sacudida, mas tudo... Aí eu, então tá. Gente, precisa dizer mais? A meditação que me tirou do lugar, que me tirou do sério, que fez com que eu realmente perdesse o controle, porque eu, tendência a Parkinson, ser controlador, né? Quem é controlador tem tendências a desenvolver essa doença. Eu era muito controladora e minha avó tinha Parkinson, então existia aí um caminho, né? Que eu não queria ter. Eu, muito controladora, estava lá na pose o tempo inteiro, né? A meditação do Osho que a gente fez, quando terminou, eu não consegui fazer a troca e cuidar da outra pessoa. Eu tive que ir correndo pro banheiro. Eu não parava de chorar e botar os bofos para fora. Foi uma meditação de liberação de raiva. E realmente
limpou, acho que até minha alma. Então, será que eu estava resistindo tanto ao Osho assim, porque eu sabia que ali tinha um presente que ia me tirar do controle? Talvez, né? Então, seja curioso, seja ousado, experimente. A Louise Hay, por exemplo, eu fiz a formação dela, vou começar a ofertar coisas da Louise também, até aqui dentro do canal, né, com os meninos. Você lendo a história dela, você percebe, ela não diz que ela curou o câncer só com as afirmações. Ela diz que ela curou, sim, com alimentação, com liberação de raiva, com perdão, com afirmação. Então, é um trabalho alicerçado em vários pilares. Veja qual pilar você está precisando nesse momento e procura isso. Se permita a receber isso. Aqui na TV, como eu comentei, vocês têm várias pessoas que te oferecem alguns desses pilares, né? Então, aproveite. Estamos finalizando a nossa live de hoje. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui, todos que vão assistir depois. Meu objetivo era trazer essa consciência que sim, nós podemos ter mais saúde, podemos ser longevos, que existem estudos que mostram isso e que o caminho para alcançar isso não é um e único. Existe um caminho para você. Você precisa encontrar esse caminho ouvindo. O que eu citei antes é Leonard Dor, que é o criador do Renascimento. Eu vou fazer uma live lá no meu YouTube, quer dizer, vou gravar um vídeo no meu YouTube falando um pouco do Renascimento, que as pessoas têm curiosidade, e vou contar um pouquinho sobre Leonard Dor também. Foi uma pessoa incrível. E interessante que ele faleceu no mesmo ano que o Bert Hellinger faleceu, naquele mesmo ano, muito perto um do outro. Perdemos dois grandes, né, iluminados aí. Queridos, então, concluindo, muito, muito, muito grata. E vejo vocês na imersão, tá? Na imersão. Quem não comprou ainda, repensa isso. Menos de R$100 por mês e você tem 2 dias de conteúdo. Isso é onde você vai fazer uma imersão inteira de um fim de semana por menos de R$100. Então, pensa nisso. Pensa se isso não vai ser um dos alicerces para a sua vida, não só para a tua saúde, mas para a tua vida. Um beijo no coração de vocês, gente. Gratidão. Olá pessoal, eu sou o Douglas Rodrigues. E eu sou o Rodrigo Dantas. Nós somos os fundadores da TV OMC, o Mundo da Consciência. E a gente está aqui hoje para fazer um convite super especial para você, para o nosso Game Over da limitação na sua vida. Será que você está se sentindo limitada aí nas 12 principais áreas da sua vida? A gente já vem comentando sobre elas, mas a gente vai recapitular. A primeira área é o dinheiro, relacionamento, espiritualidade, saúde, alegria, diversão, criatividade. Exatamente, comunicação, equilíbrio, o ambiente externo, negócios, sucesso e autoconhecimento. Será que você se encaixa em alguma dessas 12 áreas? Será que você realmente está disposto a ter sucesso nessas 12 áreas e dar o Game Over? Então nós criamos o produto que se chama Game Over da limitação na sua vida. Que é o quê? Dar fim a toda a limitação que está acontecendo na sua vida de uma vez por todas. Com esse produto, então, nós e os nossos parceiros da TV vamos entregar uma imersão ao vivo por mês para você, com atendimentos e conteúdo, além de todo o conteúdo gravado que também vai estar sendo disponibilizado mensalmente para você. Então é uma assinatura mensal com valor apenas de R$97. Gente, é R$97 por uma imersão de praticamente 10 horas, 2 dias ao vivo,
com a gente, com o nosso time? Sim. Fora o conteúdo gravado, que soma mais de R$5.000, será que você realmente está pronto e disposto a dar um fim a tudo que está limitando você? Caso você escolha participar, já tem um QR Code aqui na tela, onde você pode já se inscrever, ou na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa se inscrever. Seja muito bem-vindo ao jogo do Game Over da limitação da sua vida, onde você vai se empoderar e criar a vida que você sabe que realmente funciona para você. Então a gente se vê lá. Tchau, tchau.